né? Eu estou professor do curso de Cidadania e Participação Social do projeto do Embaixadores da Paz, um projeto que é vinculado ao Instituto de Juventude e Inovação e também a uma rede de programa que é o Programa de Oportunidade de Cidadania da Secretaria Estadual de Assistência Social. Nessa aula, né, a gente vai discutir duas questões principais, que é dois conceitos, que é o conceito primeiro de cidadania e, em seguida, o conceito de participação social. E durante essa aula também a gente vai ver, né, uma perspectiva crítica e, como a gente costuma chamar, contextualizada, né, de formação dessas cidadanias que são cotidianamente vinculadas a estereótipos e diversas formas correlatas de, muitas vezes, de racismo, né, machismo e LGBTfobia e etc. Então a primeira pergunta que a gente faz é o que é essa cidadania, né? O conceito de cidadania, juridicamente, ele está dividido em três categorias, que seria, primeiro, a cidadania política, né, que se desenvolveria a partir dessa ideia que a gente tem de que todo cidadão tem os seus direitos políticos e deve exercê-lo, né? A segunda categoria seria essa ideia de cidadania social, que fala sobre a participação social já diretamente, né, desse cidadão envolvido nesse negócio chamado cidade. E a cidadania cultural, que seria exatamente a forma de se usufruir, né, dos direitos culturais, seja ele do esporte, lazer, a própria cultura, né, em suas várias linguagens possíveis, desde a ida ao cinema, ao teatro, e, enfim, e etc. Para trazer já uma perspectiva um pouco mais crítica, durante o curso a gente trabalha essa ideia no livro Os Deficientes Cívicos, de um geógrafo intelectual negro chamado Milton Santos, em um livro que ele escreve em 2002, onde a gente trabalha dois pequenos textos desse livro que são exatamente, né, essa involução do conceito de cidadania, que seria primeiro a ideia de cidade, segundo a ideia de cidadão, a formação do cidadão e o exercício pleno dessa cidadania. Então o Milton Santos ele vai fazer a primeira pergunta: quem tem medo nas grandes cidades? E aí ele vai dizer que a cidade, ela é especialmente, né, a cidade grande é um locus onde acontece todo tipo de confrontos e que ali pode ser exatamente um local essencial de afrontamento das formas desencadeadas do processo violento da mudança. E como a cidade seria esse receptáculo do exercício dessa cidadania dos cidadãos, né, e das cidadãs, ele também vai dizer que essas pessoas e esses capitais, que são exatamente diferentes, totalmente um dos outros, eles vão ali conviver uns com os outros e também uns contra os outros, né? E que aí a gente acontece a conhecer o que a gente chama, no nosso primeiro tópico, ao analisar a relação de cidade, cidadão e cidadania, que é a questão das desordens sociais através da política instaurativa do medo, né? Então, Milton Santos vai elencar aí o medo nas grandes cidades como algo fundamental para a gente entender como que esse exercício dessa cidadania é usufruída no cotidiano. Já na segunda pergunta do Milton Santos, ele vai perguntar: ter medo de quem nas grandes cidades? E aí ele vai dizer que as grandes cidades do nosso tempo são também o lugar onde a ética da competição e a pressão pelo status mais depressa conduz diretamente ao individualismo aberto e possessivo, ao mesmo tempo em que a massificação materialista termina por levar à fragmentação e à perda da individualidade. Então ele vai dizer aí que essas disputas, né, que envolvem a questão do dinheiro, a busca pelo emprego, a busca pelo trabalho, né, essa busca por um status quo, né, essa mobilidade social, né, essa busca por ganhar mais, por ser mais, vai aí gerar esse desconforto na sociedade, né, através dessas cidadanias que são menos favorecidas, né? Então a gente vai ver que aí o pobre, né, a ideia de pobre, né, da pobreza, a ideia do periférico, né, a ideia do negro, do favelado, acabam aí por fazer esses
como ele chama, a fragmentação dessa individualidade, né? E ele vai dizer também que o maior medo nas grandes cidades é o medo da pobreza e dos pobres, né? Milton Santos, ele fala aí justamente que nas grandes cidades, essas cidadanias que são exercidas, as que mais afrontam o capital e a ordem social, seriam exatamente os pobres. E se hoje a gente for pegar, a gente vai entender que 70% da população pobre hoje no Brasil, ela é também negra, né? Então, existem essas grandes questões aí envoltas nessa ideia da relação entre cidade, cidadão e cidadania para Milton Santos. Quando a gente vai discutir e perguntar o que é participação social, parece uma pergunta muito direta, né? E para a gente é um pouco fácil de perceber a partir da própria pergunta, né? Participar socialmente. Então, a Constituição Federal de 88, ela garante que a sociedade ela participe ativamente nos processos de controle social, de políticas públicas e também de controles de parcerias com o poder privado, né? E isso ele é chamado exatamente de controle social de políticas públicas. Então, essa participação ela pode ser desenvolvida aí por diversos canais. Quando a gente vai fazer uma pesquisa sobre participação social, a gente vai encontrar um mapa de palavras aí bem diferente, em que vai desde os conceitos de sociedade, né, a questão de públicas ali, a participação, aí mecanismo social, gestão, conselho, que é algo muito importante, controle, ouvidoria, orçamento participativo, comunidade, a questão popular, né, enfim, criação, capacitação. Todas essas palavras, elas estão envoltas aí no que a gente conhece também pela essa ideia de que a sociedade participe ativamente do controle social de políticas públicas, de Estado ou do poder privado. Para a gente situar assim, de forma mais burocrática, existem aí algumas leis que vão garantir exatamente esse processo. A primeira lei é a que constitui a questão das ouvidorias públicas, que é onde normalmente a gente vai prestar alguma denúncia de algum caso que está acontecendo de forma errada, né? A Lei Federal 8142 de 1990, ela dispõe exatamente sobre a atuação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde, por exemplo, né? Esse Conselho Nacional de Saúde, ele é gestado desde a década de 90 até esse conselho para que a gente possa, né, garantir aí a gestão do SUS. Existe também a Lei de Acesso à Informação 12.1.2527, que ali cria, né, diversos mecanismos de divulgação de Estado. A Lei 12.965 de 2014, ela cria o Marco Civil da Internet, que estabelece princípios e direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. E também tem 3 outros fatores que são fundamentais, né, que a gente pode trabalhar nessa ideia de participação social. Que primeiro é as ouvidorias públicas, que são aí canais de denúncia, né, mais direto para o controle de algum ato ou qualquer coisa que esteja acontecendo de forma inatural ou errada na aplicação dessas políticas públicas. As audiências públicas, que são normalmente espaços onde a sociedade civil, né, tem um contato direto com o poder público para fazer suas cobranças diretas, né, desde lá o buraco na rua que está sem asfalto até um posto de saúde que está sem médico, enfim. E os conselhos de políticas públicas, que são instituídos a partir da participação direta da sociedade civil organizada, né, para construir políticas públicas, para dizer o que pode ser feito para o Estado, né, o que pode ser melhorado e também para controlar socialmente, diretamente aí, essas políticas públicas a partir de planos, né, que são construídos em conferências, ou seja, espaços que a sociedade é escutada pelo poder público para que o poder público possa organizar suas ações. Burocraticamente é isso. A participação social também, ela se dá muito a partir
da construção dos movimentos sociais no Brasil, né? Então aqui eu trouxe para vocês exatamente para que a gente possa trazer aqui para o nosso convívio, trazer para nosso universo mais específico, 3 movimentos sociais que são fundamentais para a gente entender como que se participa socialmente também da construção e da denúncia do Estado também, né? Porque o Estado, como um membro jurídico, ele também pode ser denunciado constantemente por seus falhas e seus atos. Então, os movimentos sociais negros, né, que desde o século XX, desde a escravização, estão constituídos no Brasil, né? Então, esses movimentos sociais negros, eles são fundamentais na construção, por exemplo, do Estatuto da Igualdade Racial no Brasil. Esse estatuto, ele prevê diversas formas e diversas ações em que o poder público deve atuar em referência à população negra, desde a questão da saúde, a educação, moradia, habitação, né, cultura, lazer, enfim, reconhecimento de suas identidades, enfim. Ali os movimentos sociais também e as ONGs em defesa dos direitos da criança e do adolescente, né, e que toda a sua atuação cria lá na década de 90, 80, o ECA, né, que a gente conhece por Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê aí diversas coisas que se adiantam também, inclusive prevê a regulamentação do sistema socioeducativo, né? E os movimentos sociais e as ONGs também de participação políticas de jovens, que vão aí instituir tanto o Conselho Nacional de Juventude, como também o Estatuto da Juventude, que mais especificamente vai se debruçar sobre o que a gente conhece pelo SINAPSE, né, que é o Sistema Nacional do Sistema Socioeducativo, que aí tem, né, nesse documento, praticamente quase todas as deliberações já previstas de controle e também canais de denúncia a violações de direitos no sistema socioeducativo. Para a gente ampliar e contextualizar essas cidadanias e esses modelos de participação social, é importante que a gente se pergunte uma coisa exatamente: o que são as diferenças? Para falar exatamente sobre o que são essas diferenças, uma mulher negra chamada Audre Lorde, ela vai escrever no seu livro Outsiders, sobre idade, raça, classe e sexo, como as mulheres negras elas vão redefinir essa ideia de diferença. Então ela vai dizer que, primeiro, existe uma rejeição institucional dessa questão da diferença, né? Que isso é quase que uma necessidade absoluta em uma economia em que se precisa produzir os outsiders. E esses outsiders é justamente aquilo que a gente tinha falado, né? Os pobres, os negros, as mulheres negras, as mulheres transexuais, travestis, pessoas LGBTs. Então existe uma necessidade de se produzir esses outsiders, exatamente porque quando nós falamos de diferença, nós não falamos exatamente das especificidades que garante a diferença de uma pessoa para outra, mas a gente fala das normas que se desviam. Então existe, para Audre Lorde, uma ideia de uma norma mítica, né, que aí vão envolver, dentro dessa norma mítica, conflitos de geração, conflitos de raça, conflitos de gênero e diversos outros tipos de conflitos que também podem ser trazidos para a discussão, que vão aí gerar, né, em torno, então, de tudo aquilo que não é um homem branco, velho, né, rico, é a diferença que se precisa ser produzida e precisa também ser atacada em seus direitos, em sua questão da humanidade. Para a gente contextualizar ainda mais, é importante a gente discutir algo que a antropóloga Lélia Gonzalez ela vai chamar de divisão racial do espaço. Então, o que são essa divisão racial do espaço? Na imagem que eu trouxe para vocês, nós temos uma abordagem policial na Ponte do Poço da Draga, aqui em Fortaleza, né, uma imagem que a gente trabalha durante o curso, em que nós temos cerca de 30 policiais abordando uma esteira enorme do que a gente conhece por baculejo, né? E
E para falar sobre divisão racial do espaço e a vinculação diretamente dos baculejos, ou do encarceramento em massa, ou mesmo da presença negra como algo marcante dentro dos centros socioeducativos, ou mesmo dentro dos presídios, é fundamental a gente entender primeiro a ideia que a gente chama de epistemicídio. O epistemicídio é exatamente essa característica dessa produção de outsiders, fazendo com que, o Milton Santos disse, que a gente perca a nossa individualidade. Ou seja, é preciso que a gente não saiba exatamente quem a gente é. Né? Eu acho que é isso. Quando a gente perde a noção de quem nós somos, de que nós temos direitos, né? Que nós somos sujeitos políticos de direitos, que nós somos pessoas que têm o direito de andar, de ir e vir, né? E ser exatamente quem a gente é e ser respeitado exatamente por isso e não pelo que a gente faz, é uma característica fundamental para a gente entender o que o epistemicídio ele leva a gerar momentos como esses. A outra segunda questão é a invisibilidade. A invisibilidade é algo marcante quando a gente está, inclusive, falando sobre jovens negros ou jovens favelados. Por quê? Porque se a gente imaginar um jovem que batalha, que vai lá, trabalha todos os dias no mercadinho, que trabalha de diversas formas possíveis que a gente conhece o mercado de trabalho, e ele não é reconhecido pela sua atuação. Né? Então, esse jovem, quando ele se torna invisível aos olhos, ele passa a ser não reconhecido pela sua importância, né? Pela sua história, pelo aquilo que ele conta todos os dias a partir da sua própria trajetória, ele acaba ganhando um lugar de esquecimento. Ou seja, ele não tem participação social efetiva ali na sociedade, porque ele se vê como um sujeito com os seus direitos negados. Então, a segunda ideia muito importante para a gente entender como que se divide o espaço, como que se altera a questão dos outsiders, seria a invisibilidade. E a terceira questão é exatamente o genocídio. Né, o genocídio seria uma ideia de um crime contra um povo inteiro. Né, e esse crime contra um povo inteiro, ele se demarca exatamente porque a gente entende que cerca de 70% dos jovens que são assassinados no Brasil são negros. São homens e moram em periferias ou favelas das grandes cidades. Né? E a gente entende que esse extermínio em massa, que gera a ideia de genocídio, ela é o final, né? É o final de todo um processo que começa desde o epistemicídio. Então, você primeiro aprende que você não sabe quem você é. Segundo, você se torna um sujeito irreconhecível ou sem reconhecimento na sociedade. E terceiro, quando você é assassinado e é morto, já não gera comoção nenhuma, porque você já não era nem uma pessoa, né? Não tinha o direito como pessoa. Então, para entender essa divisão racial do espaço que Lélia Gonzalez traz, é possível entender tudo isso, né? Se a gente vai entender que a polícia ela é um mecanismo público de afrontamento e de uma força ostensiva dentro dessas periferias, né? Então, basicamente é isso. Quando a gente vai entender que cidadania e participação social para jovens negros e jovens que moram na favela, se revela exatamente sobre isso. A única política pública que nós temos é polícia. Aqui a gente vai fazer rapidamente uma passagem direta, e aí é algo que a gente fez durante o curso, que são os exercícios de criação das diferenças, que são imaginações e fabulações sobre nós mesmos e sobre nossos colegas em volta da gente, é a questão de como a gente consegue perceber que uma pessoa pode ser sim diferente da outra e mesmo assim a gente continuar respeitando. Jaqueline Gomes de Jesus é uma psicóloga preta e travesti, que ela vai dizer que as guerras de pensamentos elas não acontecem exatamente apenas nas universidades. E para falar sobre isso, ela vai se perguntar o que são duas coisas. A primeira coisa que ela pergunta é o que é criatividade. E ela vai dizer que essa criatividade, ela pode estar em todos os espaços. Né? Essa criatividade, elas são
exatamente a possibilidade humana que todo mundo carrega. Todo mundo é capaz e tem a possibilidade de criar. Então, para Jaqueline Gomes de Jesus, há espaço para criar em todo lugar. Então, em todos os lugares e todos os espaços são possíveis de criação e elaboração de qualquer pessoa. Primeiro ponto para a gente entender o que é a criatividade. E ela vai perguntar também o que é o passado. O passado para Jaqueline Gomes de Jesus é um não lugar que não existe. Então, o passado para Jaqueline Gomes de Jesus, ele só existe na nossa memória. A memória, que é algo que a gente precisa guardar lá para o final. E aí, para esse exercício, a gente precisa pensar exatamente essa questão. As pessoas nas ruas, elas fazem leitura daquilo que a vida coloca. Então, todos os dias, quando a gente anda nas grandes cidades, exatamente, nós lemos aquilo que nós vimos. Se a gente vê famílias inteiras no sinal, pedindo esmola, essa é a leitura da cidade que a gente vê. Se a gente vê cotidianamente baculejos acontecendo sem nenhuma razão nas periferias, é essa a leitura que a gente vê. Mas se a gente vê diversas outras possibilidades, a gente vai perceber que a gente também pode perceber outras diferenças. Então a ideia aqui foi a gente criar nossos personagens, colocando nome, dando nome a esses personagens, criando um local de vivência desses personagens e um tempo de vida, que é justamente pensar esse tempo de vida. Nós entendemos que, por exemplo, a trajetória de homens negros jovens no Brasil, constantemente elas são interrompidas até os 29 anos. E em diálogo com boa parte do curso, a gente percebe muitas narrativas de que passar dos 18 é uma vitória para jovens negros favelados que estão aí nesse contexto dos sistemas socioeducativos. Então, imaginar e fabular a partir da criação e de pensar o passado para Jaqueline Gomes de Jesus é também possibilitar rotas de fuga, caminhos que a gente possa criar novas coisas e fazer outras coisas além daquilo que é imposto para que a gente faça. Existe uma perspectiva muito interessante que é a criação de biografias de vida, que a gente pode pensar essas diferenças e a criação dessas diferenças a partir de histórias e narrativas de vida. Pensando, por exemplo, a biografia como um registro da vida de uma pessoa. Ou seja, num momento em que a pessoa própria ela narra a vida da outra. Então a biografia ela é um gênero textual que tem esse objetivo de narrar eventos marcantes da vida de uma pessoa, seja de uma grande personalidade, ou seja, de um nosso amigo que está ali todos os dias com a gente. A segunda perspectiva de a gente fazer isso seriam as autobiografias. Auto de si mesmo e grafia de escrita, ou seja, de você escrever a sua própria história. E ali eu trouxe, me conte a sua história. Então as autobiografias, elas são registros escritos da nossa própria vida. Então são biografias escritas por nós mesmos, que selecionam e narram acontecimentos em que nós mesmos selecionamos como fatos marcantes da nossa vida. Então é interessante você criar aí possibilidades também a partir de como você vê o seu passado, desde quando você é uma criança, desde quando nós somos crianças e a gente conta o que a gente gostava de fazer quando criança, jogar bola, enfim, soltar pipa, brincar de peão, enfim, assistir desenho, e como a gente consegue criar as nossas humanidades também a partir de nós conseguirmos nos enxergar. E aí a gente entra exatamente nesse contexto, como a gente vai nos enxergar, e para isso a gente precisa se perguntar o que é exatamente a memória. Para exemplificar a memória, eu trouxe um pássaro
e um desenho adinkra na perspectiva das mitologias africanas. O adinkra Sankofa, o pássaro Sankofa, na verdade, ele narra exatamente essa perspectiva de que quando você se perder, né, um provérbio africano, é uma filosofia africana isso. Quando você se perder, ninguém está proibido de voltar atrás e se achar novamente. Ou simplesmente, né, você voltar ao passado e recontar a sua história e se redescobrir. Então, voltar, muitas vezes, à nossa infância, né, quando a gente está jovem, quando a gente está na transição para se tornar, né, uma pessoa adulta, que a gente sabe que muitas vezes a realidade é diferente, né? Crianças nas periferias, elas são adultizadas antes do tempo, ou seja, elas se tornam responsáveis por questões econômicas dentro de casa, elas se tornam responsáveis. E isso acaba também levando à evasão escolar, que a gente sai da escola porque tem que trabalhar mais cedo. Mas tudo isso pode ser percebido também de formas mais tanto poéticas quanto afetivas, né? Quando a gente enxerga, por exemplo, ali a nossa família em momentos de lazer, quando a gente lembra de momentos em que são fundamentais para a constituição do que a gente é hoje, né? E tudo isso também fala sobre a nossa memória, né? E também sobre a memória de outras pessoas que nós já conhecemos e que, infelizmente, partiram cedo ou muitas vezes partiram no tempo certo, como por exemplo as nossas vós, né, que muitas vezes ou quase na maioria das vezes conseguem viver uma vida com dignidade, que é exatamente isso que a gente está discutindo sobre o conceito de cidadania. Eu vou ler para vocês algo que Steve Bantu Biko escreveu no livro Eu Escrevo o que Eu Quero. Só que antes de ler o que o Steve Bantu Biko fala, eu vou falar um pouquinho sobre quem foi esse homem. Né? Steve Bantu Biko foi um revolucionário africano que lutou contra o apartheid na África do Sul. Ele conseguiu articular, né, um exército gigantesco de pessoas étnicas, desde as comunidades Zulu e também os Xhosa, em Moçambique, para que eles fossem organizados a lutar contra o apartheid na África do Sul. Então, Steve Bantu Biko também, junto com Nelson Mandela, Winnie Mandela e uma gama enorme de pessoas, eles foram responsáveis a partir dessa rebelião, né, a partir dessa insurreição de pessoas negras na África do Sul, a derrotarem o que a gente conhece como o apartheid, que seria exatamente a divisão, a segregação entre brancos e negros na África do Sul. E ele diz assim: a gente ou está vivo e orgulhoso, ou está morto. E quando se está morto, a gente não liga. E o modo como se morre pode ser uma coisa que cria consciência política. Assim, a gente vai morrendo nos tumultos. Para um número muito grande dessas pessoas já não há muito o que se perder. E assim, se a gente consegue perder o medo pessoal da morte, que é uma coisa irracional, então a gente está caminhando. E quando ele fala, a gente ou está vivo e orgulhoso ou está morto, ele fala exatamente essa perspectiva crítica central das ideias de cidade, cidadão e cidadania, que a gente discutiu durante todo esse percurso no curso. A dignidade, a pessoa humana, ao jovem, né, que tem o direito de usufruir de uma vida digna, com trabalho, com cultura, com lazer, com mobilidade urbana, com diversas dessas outras características das políticas públicas, é fundamental para que a gente entenda toda essa perspectiva da cidadania e do direito de participar socialmente de uma sociedade e ser respeitado por aquilo que a gente é. Então, galera, esse foi o curso, né, que a gente compartilhou aí no projeto Embaixadores da Paz, com a galera egressa do sistema socioeducativo, que eu agradeço muito a participação durante as aulas e as trocas também, e que a gente possa, né,
usufruir aí desse direito que a gente entende que é nosso e que é exatamente a partir de nós mesmos que se cria novas consciências, novos direitos e novas possibilidades. Então, que a gente crie o nosso direito de existir, que a gente crie a nossa garantia de sermos quem nós somos. Agradeço muito essa troca e até mais.